Olá, bom dia, que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês abundantemente. Que o Senhor Jesus possa te visitar, e não somente visitar, mas fazer morada na sua vida. Hoje, neste vídeo, eu quero compartilhar uma mensagem tão importante e eu quero falar com cada um de vocês como que você, eu, todos nós podemos usar da fé que temos, se tornar sobrenatural e fazer o impossível se tornar possível. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, no Velho Testamento, onde diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Ou seja, esta viúva estava aflita porque ela só tinha os 2 filhos e o credor iria cobrar dela. Só que ela não tinha nada para poder lhe oferecer. E ela estava com medo porque iriam pegar os seus 2 únicos filhos para lhe serem escravos. E olha o que diz no versículo 2. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu, estando na casa desta viúva, perguntou: O que você tem? Ela falou: Eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Ou seja, o que a gente pode concluir? Esta viúva, ela teve fé, porque era a única coisa que ela tinha, era uma botija de azeite. Então, ela ficou, você não acha que ela poderia ter ficado com receio, com medo? Mas ela teve uma fé, e uma fé sobrenatural. Ela teve uma fé, ela acreditou no que o profeta disse para ela: Pegue vasilhas vazias e traga-as. E olha o que diz no versículo 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Ou seja, quanto mais vasilhas lhe traziam, mais o azeite transbordava, mais o azeite enchia aquelas vasilhas. Ou seja, do pouco que aquela viúva tinha, deu para poder encher inúmeras vasilhas. E quando essa viúva fala com seu filho: Meu filho, traga-me mais uma vasilha. E aí o seu filho vai dizer que não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite parou. Ou seja, quando não há mais vasilhas, quando não há mais o que transbordar, mais o que encher, o azeite para. Ou seja, se o que você tem é pouco, não importa se é pouco, o que tem? A viúva, ela tinha pouco, e do pouco se fez muito. Às vezes você tem um pouco aí na sua casa. Eu não digo pouco de azeite, mas sim o pouco que você tem na sua vida. O que você tem para poder oferecer a Deus, para poder oferecer ao Senhor Jesus? Do pouco que você tem, o Senhor Jesus fará transbordar e encher cada vez mais. E quantas mais vasilhas você tiver, para que ele encha, mais ele vai encher. E no versículo 7 diz assim: Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você não acha que aquela viúva, só tendo aquele pouco de azeite,
ela pensou assim: como que eu vou dar o meu azeite para poder transbordar em outras vasilhas, que ela não sabia que esse azeite iria se multiplicar? E como eu e os meus 2 únicos filhos iremos viver? Ou então, no caso, ela poderia dizer sobreviver. Mas no final diz que ela então iria pagar ao credor a sua dívida e ainda iria sobrar para que eles vivessem do resto. Ou seja, o título dessa mensagem é isso mesmo: a sua fé determina o que você vai viver. Se aquela viúva não tivesse fé, ela viveria que vida? Que vida que ela teria? Os 2 filhos dela iriam ser levados e ela ficaria naquilo que ela estava vivendo, sem nada, apenas com uma botija de azeite. Mas ela teve fé, ela acreditou e creu naquilo que o profeta disse, que foi Eliseu. Então o milagre aconteceu. Quando a gente tem fé, a gente acredita, mesmo que o pouco que a gente tem seja pouco mesmo, muito pouco, mas você não sabe o quão Deus pode multiplicar na sua vida. E foi o que houve. Se ela não tivesse tido fé, o que ela iria viver? Como ela iria viver? Mas ela teve fé. Então, aquilo que ela fez determinou como seria o futuro dela. Ou seja, o porvir. E é assim a nossa fé. Nós temos que usar a nossa fé de forma sobrenatural. Mesmo que pareça, como no caso da viúva, pareceu muito difícil, pareceu um caso impossível, esse impossível pode se tornar possível, desde que haja uma fé. E uma fé que vá além do que os nossos olhos veem. Porque aquela fé que os nossos olhos veem é uma fé natural. Mas a fé que os nossos olhos não veem, mas a gente enxerga com os olhos da fé, então aquilo é possível, porque tudo é possível para Deus. Então, é esta mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês neste dia. Compartilhe com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para receber esta palavra de Deus na vida deles. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês abundantemente. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.